Então, fica estranho, porque no momento em que eu questiono, em 2021, se eventualmente eu tenho capacidade para falar dos mandamentos em ministério, no sentido de que eu poderia conseguir contornar uma situação de que as pessoas se escandalizassem por eu falar contra Cristo, quando eu reanaliso isso de novo em 2022, eu não tenho como fazer a análise sem achar que eventualmente eu tinha medo, então não pode ser. Eu eventualmente poderia, me sentir mal no sentido de acreditar que eu deveria ter achado que tinha proteção espiritual, mas com certeza eu fiz a análise de que mesmo por poucos pecados, como eu estava eventualmente começando a praticar os mandamentos, de repente eu achei que por poucos pecados eu já não seria protegido. Então eu tive que ter feito essa análise inicialmente. Então assim, foi esse o pensamento que eu fiz em 2021. Então eu não estava acreditando nem nisso, na verdade. Então, na verdade, o que eu estou imaginando é que eu pensei que, poxa, peraí, se eu acho que eu vou ser protegido com menos pecados, naquele momento eu acho que eu não vou ser protegido, não é que seja uma contradição, é que naquele momento eu acreditei mais que eu não seria protegido do que eu seria, mesmo que de repente a quantidade de pecados fosse baixa. O que depois acaba se comprovando que eu tinha razão ainda por outros motivos, porque eu teria medo de fazer a pregação, já que eu poderia não conseguir contornar a situação, e porque eu estava sofrendo com ataques no canal, ou seja, isso gerava sofrimento, então, consequentemente, eu não teria proteção, era por esses motivos. Mas não pode ser, porque além disso, eu entendi em 2022 que mesmo na possibilidade de haver menos pecados, com certeza naquele momento eu constatei que por isso, por haver mais de um pecado não sucessivo, eu com certeza fiz esse pensamento no sentido de que esse era o fator impeditivo. Então eu teria errado aqui, porque eu achava, naquele momento eu não teria achado, mas eu achava que, pelo menos em outros momentos eu achava que uma baixa quantidade de pecados geraria proteção, né? Mesmo até que fosse de mais de um tipo. Só que esse raciocínio não teria sido comportado em 2021. Só que eu pensei nessa possibilidade. No final não era exatamente isso. Isso aconteceu também. Mas eu sabia que havia possibilidade de haver mais pecados uma vez que eu estava sofrendo. Ou mesmo que eu estava sofrendo por poucos pecados, mas gerava sofrimento porque eu estava sendo atacado no canal. E isso gerava algum nível de sofrimento, por vezes até, mesmo em 2021, um nível alto. Já que havia, naquela época, inclusive que eu começo a obedecer os mandamentos, estava enfrentando a questão de controle de realidade, numa perspectiva que eu ainda não havia trabalhado. Então não pode ser, com certeza, em 2022, houve o pensamento, sim, de que por uma baixa quantidade de pecados eu não receberia ou não teria proteção espiritual, mas mesmo que eu não tivesse essa proteção espiritual, eu depois reanalisei esse comportamento, mas então, isso que eu quero dizer, em 2021 não era isso. Depois eu analisei que não, peraí, eu achei que não teria proteção. Mas eu deveria ter achado que tinha, já que em vários outros momentos eu achei que por uma baixa quantidade de pecados eu teria proteção. Só que não foi o pensamento de 2021 e eu sabia disso. Então é isso que eu estou dizendo. Não. Em momento nenhum eu fiz qualquer tipo, vamos dizer, de arrependimento no sentido, eu deveria ter falado dos mandamentos. Não foi bem isso. Meu arrependimento foi, eu deveria já ter naquele momento acreditado que baixa quantidade de pecados eu teria proteção espiritual. Só que claro que eu também sabia que também em 2022 eu estava trabalhando no conceito de proteção em meio ao pecado, o que aumentava ainda mais a minha fé na proteção. Mas eu precisei dessa informação que antes, de repente, eu até poderia fazer. Só que esse era o problema. Não é que deveria com certeza fazer a pregação, não, porque eu reconheci desde antes que em 2021 eu não teria proteção, mesmo com uma baixa quantidade de pecados. E esse era um pensamento que até eu tive na época, mas não era. Depois eu vi que não era nem a situação real, não era nem o contexto. O contexto não era esse. O contexto era, se eu tenho de repente pecados sucessivos, se está contabilizando outros pecados ou mesmo atuais, eu tenho medo de fazer a pregação e eu estou sofrendo com ataques que eu estou recebendo no canal, ou na mídia em geral, televisão e tudo. E isso estava acontecendo realmente, então isso provaria o contrário. Provaria que eu não teria proteção. Se eu estou sofrendo, que proteção que eu vou ter? Ou posso ter proteção, mas não é garantida, porque há esses fatores que retiram a garantia de proteção. Eles estão dizendo o contrário, inclusive. Essa situação contextual. O contexto que eu criei na minha mente em 2022 era um pouco diferente, porque eu esqueci dessas duas informações. De contornar a situação ou de sofrência de ataques que eu estava recebendo e os quais eu respondia pelo canal. Eu não lembrei disso. Né? Eu não lembrei desses dois fatores. Mas aí que tá. Eu levei em consideração que mesmo eu não faria a pregação por achar que a baixa quantidade de pecados, isso foi o que eu pensei em 2022, não geraria proteção e por isso eu tinha medo e por isso
eu não fiz a pregação por conta desse motivo. Ah, mas você pensava o contrário. Então, naquele momento não, porque houve algum hiato em que eu não pensei isso. Em que, na verdade, aí tá, é que essa minha fé em relação à questão de baixa quantidade de pecados, na verdade, não se susteve porque naquele momento isso não aconteceu. Eu não tive a coragem de fazer isso, mesmo com baixa quantidade de pecados. Em 2022 eu fiz o pensamento, parei, se agora eu acho, por que antes eu não achava? Então isso geraria mais ou menos uma contradição, mas não necessariamente, porque eu estou dizendo que naquele momento eu não tive fé. Então esse era o problema. Só que nesse momento eu não tive fé. Se isso tivesse acontecido, talvez realmente eu estivesse errado. Mas na verdade não era o contexto, porque havia mais duas informações, até mais na verdade do que isso, porque também havia questão de medo de que as pessoas fossem colocadas em contexto de luta contra o mal, e daí, se elas não obedecem, elas vão de alguma forma sofrer, porque vão estar em pecado, vão perder proteção espiritual e vão se lascar na sociedade, na vida, enfim. E mesmo por outros motivos, mesmo pelos pecados em si. Não necessariamente luta contra o mal. Enfim, esse seria um quarto motivo. Mas havia pelo menos esses dois. Eu esqueci dos três, interessantemente. Então, apenas para dizer que eu esqueci desses elementos, mas não importa muito, porque eu entendi que em 2021 houve um hiato em que eu acreditei que poucos pecados não gerariam proteção espiritual. Pecado em mais de um, contra mais de um mandamento, não geraria proteção espiritual, então esse foi o hiato. Então, eu acho que resolvendo a minha situação, se faltava essa informação. E valeu.